Se há algo que nunca sai de moda, é a necessidade humana de comer, dizia Molière. E também um dos últimos prazeres verdadeiramente democráticos, ou pelo menos era, antes que o preço do azeite começasse a rivalizar com o do caviar. É um absurdo mesmo. E o humilde cafezinho assumisse ares de artigo de luxo. Enquanto o consumidor vê seu carrinho de compras minguarem a cada ida ao supermercado e o próprio presidente da República diz que se tá caro, é melhor não comprar, Tá caro? Você não compra. o noticiário surge com uma alternativa visionária para os problemas. Comer insetos. Sim, temos o dilema shakespeariano do século XXI. Enfrentar a fúria de um mercado enlouquecido ou aceitar com resignação aristotélica a nobre substituição do bife por um punhado de grilos crocantes. Para discutir este novo dilema, alguém pode trazer uma pastilha Valda? Valda. O cara também tá possuído igual o Temer, ó. Tá vendo? Não sou só eu. Quê? Possuído? Possuído. Que assunto é esse, filho? É a possessão Nós do estamos falando Temer. aqui com uma plateia de pessoas qualificadas. Então, que conhece a possessão do Temer. Bem que eu pedi uma pastilha. Então eu vou pro pau, né? A gente às vezes tá Para de ser chato. a nossa indisciplina. Para discutir Aí. esse dilema, estamos aqui com o Arthur Remoto Machado, Lucas Onogato, Oba. Felipe Trielli, Luiz Marnuto e eu. Uma animação Opa, incrível. Não, e tá um negócio só de louco. carnaval, né? Não, Tá então, chegando, O carnaval vai chegando. Cara, e como é que o ficando cara mais se anima com uma deprimido, parada né? dessa? o espírito carnavalesco. Espírito Como é carnavalesco. que o cara se anima? O cara pra traduzir aí, porque a gente tem uma audiência de zoomers aqui de 18 anos, que é né? zoomer? 15 anos. O pessoal que a última nasceu... geração aí. É, penúltima, né? Que agora tem a geração alfa. né? Tem alfa, é. Então, traduzindo em linguagem do zoomer, it's over, não sobra nenhum ovo pro Betinha. Inclusive, falando em audiência, o meu filho veio me falar: pô, o meu amigo tava vendo os filmes do Oscar lá, viu você falando do Conclave, achou mó legal. Então estamos conquistando os Tá vendo? zoomers mesmo. Tá vendo? Zoomers? A tradução foi necessária pro É, zoomer exato. entender. Temos zoomers. Porque português os caras não entendem direito, só essa Muito linguagem. bem. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de... Não, Não, né? A gente Pior é nunca que fala não. de coisa boa. não. Inclusive o padre deu bronca, né? Que a gente não pode É, fazer. o assunto tá complicado. E os né? ovos, hein? Não, então... Quando a gente fala ovo aqui nesse programa agora, a gente está se referindo àquele que a galinha tira da cloaca. É, que fique claro Não é- que hoje em dia... Não só a galinha, né? Ovo. Outros ovos Ah, também o devem estar caros também. jabuti. É, o ovo do... de Jabuti de ema. Ema. De ema. E aí começa aí, né? Porque é o seguinte, teve essa alta no preço dos alimentos, que tá acontecendo já tem um tempo, né? Não precisa noticiar, notícia velha. Sim. Qualquer um que vai no mercado percebe, não dá mais pra comprar café, não dá mais pra comprar ovo, o meme se repetiu a exaustão a essa altura do campeonato. E a mídia, né? Como sempre, teve uma ocorrência recente muito engraçada, que a mídia falou assim, a Globo especificamente falou, olha, a quaresma e calor que irrita as galinhas sobem o preço do Os ovo. caras vão, bicho. O calor. E aí, há poucos anos atrás, 2023, o que tinha acontecido, Felipe? Tinha uma notícia do Globo, inclusive fiz um vertical hoje sobre isso, Dizendo- hoje no dia que a gente está gravando, dizendo que o calor fazia o ovo ficar mais barato, porque o cara quer desovar, sem trocadilhos, a mercadoria, porque ela estraga mais rápido. Então, assim, maravilha. é a notícia de Schrödinger, É. como a gente fala assim. Não, mas o Manchete. legal é a quaresma, né? Uma coisa assim que tá sempre muito despreparado. Acontece há pouco tempo, né? A quaresma não é uma coisa muito Quaresma É uma recente. coisa né? quase recente. Foi pego Não, de e surpresa. o detalhe é que o cara fala assim, que boa parte da população fica 40 dias sem comer carne, O cara claro. não sabe No nenhuma, Brasil, né? Os caras não vão na missa, mano. Imagina que vai fazer. 40 dias sem Fora comer o carne. que nós estamos gravando hoje é dia Dia 20. 21. Hoje é dia 21, a quaresma é dia 5 de março. março. Os caras Começa dia estão 5, estocando hein? ovo. Eles estão estocando ovo. Como é que é isso Não, aí? e ainda mais no ovo calor. agora. No calor com validade que tem agora. Exato. Que é 25 dias só. Ou seja, Carimbado, o cara é. tá tocando errado. E aí, Arthur? E agora que essa história do wokeísmo acabou, né, que tá diminuindo, Tá diminuindo.
Não no é Brasil. inevitável a piada. É inevitável a piada de baixo calão, mas Ai, essa história de tocar ovo acabou, né? Não tem mais. Ninguém quer cortar os ovos mais. Todo mundo quer É comer isso. ovo ao mesmo Ninguém tempo. mais quer cortar os ovos. Mas é muito interessante porque essa notícia, com Quaresma e tudo, exatamente do jeito que tá, eu fui olhar, saiu no Metrópole também. Então, essa narrativa tá vindo prontinha de algum lugar. De não algum sei, canto, não, não, também não sei. né? Então, e aí eu fui pesquisar também, realmente a Quaresma é uma época que o ovo dá uma subida, mas cara, subiu 60%, não Sim. foi a Quaresma, meu amigo, sinto muito. Não, é que assim, tá tendo um revival católico, você tem que entender, vai ver que tem é isso. muitas conversões. E outra, ainda disse mais uma coisa no meu vertical que fala justamente isso. Cara, a obrigação de não comer carne mesmo é só na quarta-feira de cinza, porque na sexta-feira, pro católico que segue essas coisas, ele já não come todas as sextas-feiras do ano, ou seja, não são 40 dias, é um dia a mais. Mas aí o cara é devoto, ele quer oferecer a carne somos- 40 dias. A gente gente. tropeça em devotos. por Não, aí. eu até conheço gente que faz isso. Sim, mas, cara, claro, mas é Um muito tanto de pouco milagreiro gente. na rua Pra aí, aumentar o preço dos ovos. Imagina. não o é. cara flutuando na rua aí. Meus ovos. Mas Não, enfim, e aí, o cara até gagueja. Você Seria viu o Platão. rapazinho que faz. Se puder, põe no ar a reportagem. Né? a reportagem. E por conta do calorão, a galinha gasta muita energia por conta do calor e acaba tendo menos energia na produção dos ovos. O cara fica gaguejando assim, tipo, porra, o que eu vou buscar agora, né? O que precisa? Tá? Realmente a população está, né, achando que as coisas estão muito caras. Tipo, não tá, não é isso. Não. A população é que tá o achando. cacau. Né? O cara tá enganado, tá tendo um erro de cálculo. Agora, eu sei que o nosso É assunto demais. são os alimentos e tal, mas essas últimas semanas, o que tem me irritado, não que fosse diferente antes, mas a coisa descarada é que quando a Globo reclama, a Globo News lá, reclama do governo, ela não reclama assim, pô, o governo está tomando medidas ruins para a população, né, sei lá, tá gastando mais do que devia. A reclamação é, nossa, a comunicação do governo está ruim, hein? Eles não estão sabendo. Cara, é esse o problema? É sério mesmo? Porque se o Lula falasse a coisa certa no ar, o ovo ia ficar mais barato. A gente exatamente. ia se Mas alimentar bem. é quase isso, porque assim, os caras não é que eles estão reclamando do governo, eles estão dando um pito no governo, falando assim, meu, vocês estão fazendo errado. Vocês estão ferrando chama a a gente. gente. Chama a gente, dá mais dinheiro pra gente aqui. Cara, é patético o negócio. Exatamente. Lambeção. No dia 29 de setembro de 2021, eu escrevi um artigo lá para a Gazeta do Povo falando isso, que a crise dos alimentos era inevitável. Inevitável, por tudo que estava sendo feito desde a época da pandemia, entendeu? E isso tem um assunto global. A questão é que esse efeito do aumento dos alimentos, com as políticas escolhidas pelo Brasil, principalmente do governo Lula, aí transformaram a questão não mais numa questão pontual, mas quase que uma política de governo. Eu diria que hoje é quase inevitável você, vendo tudo que foi feito, perseguição também ao agro, né? De fato, não só política, mas de medidas ESG, ambiental, Sim. custos, decisões equivocadas, né, de energia. Que tá que tudo no os mesmo alimentos- pacote, né? Quer dizer, não é... Sim, tá tudo Isso. mesmo na Eles mesma... continuem subindo. Continua subindo aí pelo menos aí mais uns 2 anos, um ano, porque você tem um ciclo das coisas, né? Então você tem um aumento de custo e até esse negócio diminuir, uma medida que ele já toma uma curva de subida, ele demora muito, entende? Porque do mesmo jeito que você se acostuma com os preços mais baixos, você se acostuma com os preços mais altos, eu digo o mercado, não as pessoas, né? Sim. A dinâmica. E você já vai projetando isso, porque ele já vai ficando na sua cabeça. Então o café agora custa tanto o quilo. O café custa tanto o quilo, então esse efeito psicológico ele se perpetua e se perpetua o efeito de mercado também, entende? Então, assim, eu acho que, lamentavelmente, os erros que a gente cometeu políticos assim no Brasil são graves e vão demorar mais uns 2 anos, 3 anos aí para começar a ter uma mudança real. Isso se vier um governo decente, né? Porque... Não, Isso. Porque se mantiver a mesma E turma... se não meterem mais o pé na jaca agora, porque Isso, teve essa questão do plano safra sendo cortado e etc. explica E, aí assim, o que é o plano explica safra. de Isso verdade. Você pra tem quem- um subsídio um grande subsídio pro agro. Esse grande subsídio foi cortado por culpa
dizem aí as más línguas, de responsabilidade fiscal do governo. Então, assim, de uma hora para outra, o agro que já estava com dificuldades, porque Sim, tem um monte de coisa aí teve acontecendo. problema de safra, realmente. Teve problema de Teve safra. problema até de clima, né? Teve a questão do Rio Grande do Sul lá Do com Rio- arroz, Isso, etc. Tem todas essas questões das políticas que foram sendo tomadas ao longo dos anos, que estão no artigo do Arthur. E aí, de repente, quando chega nessa situação, no ápice da coisa, o governo, que está batendo recorde de arrecadação, fala, então, não tem grana mais para subsidiar o agro. Que é justamente o que deixa a comida barata. Exatamente. E aí eles falam, não, mas o pequeno proprietário... Não, mas o pequeno proprietário não deixa a comida barata. Eu sinto muito, Não, é e ele verdade. não alimenta. O pequeno proprietário Não é pequeno alimenta, e isso. ele não vai alimentar o país inteiro. Claro, Não é assim que as coisas funcionam. E aí, olha, o Arthur tá falando que da questão que cometeram vários erros. Eu tenho uma dificuldade de olhar Como erro. para como as coisas aconteceram dos anos 90 para cá, enxergar como erro, porque assim, inclusive deu lá no Baiano, o nosso baiano chato favorito, né, ele vai puxando a capivara das pessoas lá e fuçando o Arquivo Nacional, e você vê, por exemplo, desde aquela época, a Marina Silva já envolvida com o pessoal lá da ONU, da questão da Agenda 2030 e tal. Aí você vê lá na Eco 92, Eco 95, Rio 92, Rio 95, o pessoal falando de crédito de carbono, apresentando essa questão aqui no Brasil, Sim, né? A galera já vindo com esse papo. Desde essa época você tem, por exemplo, um crescimento da CNBB que apareceu fundada pelo Dom Helder Câmara aqui no Brasil, né? A CNBB parindo a Pastoral da Terra, que é o que dá a base para os movimentos do MST, Isso. e ali dentro gestando nas comunidades eclesiais de base o PT. Sempre junto dessa agenda ambiental, anti-agro, expropriação de terra, reforma agrária e etc. E o Dom Helder Câmara, que fundou a CNBB, ligado com o Conselho Mundial de Igrejas, que também financia, ele foi diretor do Conselho Mundial de Igrejas, se não me engano, que financia muitas dessas iniciativas. Não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Exato, e que está ligado também com a coroa britânica que financia as ONGs e etc. Então, assim, você vê essa movimentação acontecendo de lá para cá. Você Do tem... micro ao macro. Do né? micro ao macro. O próprio FHC, que lá na comissão trilateral, que apresentou Lula pros caras, etc, não sei o quê. Comissão trilateral não, diálogo interamericano, desculpa. Que eu fico assistindo já economia, as coisas se misturam. E que também defendia as mesmas pautas. E aí, pô, entre o primeiro governo Lula, quem era a ministra do Meio Ambiente? Era justamente a Marina Silva, que estava metida com esses caras desde o começo. Né? A Marina Silva, inclusive, sai do governo Lula porque rola uma crise de queimadas lá na Amazônia, o negócio fica muito feio para ela. Coincidência. Exato. E ela vai embora. Mas enfim, passam-se os anos, os caras ficam indo e voltando, tentando forçar essa agenda de todo jeito. Né? Os liberais durante o governo Bolsonaro falando, pô, ser de mercado é ser ESG, é apostar no crédito de carbono. Isso. Os caras insistem nessa agenda. O nosso agro corre atrás, porque eu não sei se vocês sabem, mas o agro brasileiro, né, foi um dos primeiros a entrar nessa onda de diminuição de pegada de carbono. Né? A Embrapa... Compraram com tudo mesmo. Exato. Eu lembro até de gente do agro defendendo isso. Sim. Como assim... Claro, era o que corria, né? O que o cara sabe. O cara também está trabalhando lá. Ele ouve o pessoal, os especialistas falarem, ele acredita, normal. Não estou nem atacando o cara por isso. Porque o cara vai lá e fala, bom, então é isso, para salvar o planeta, para salvar não sei o quê. E também por uma questão econômica, porque o ESG estava em alta, ele sabia que podia ganhar também vendendo carbono. Não sei, né? Você tem tanta aquele coisa. lance de que, olha, se você aumenta a eficiência do agro, você produz mais usando menos terra, você meio que... É melhor, É né? mais barato. E você, colateralmente, assim, você também acaba desmatando menos também. Sim, então, sim. assim, tem uma coisa. Só que aí, ó, crédito de carbono. Teve um dos primeiros experimentos de tokenização de crédito de carbono que aconteceu no Brasil, que foi uma startup lá que ligava na blockchain a produção do agro, tinha um sistema de rastreamento, cacete. Então, nosso mercado se vira do avesso para se adaptar a essa parada. Tem prejuízos econômicos em diversos âmbitos aí, tem empresa que teve que fechar operação em vários lugares e tal. E aí, quando chega aqui o governo Lula, qual é a única coisa que anda no governo? É justamente a Agenda Verde. E esse é o mesmo cara que estava envolvido com o Pastoral da Terra, o cacete, contra o agro, o MST, o cara. Então, assim, aí você olha e fala, porra. Será que é um erro mesmo? Pô, é Tá um tudo erro. ligado. Os caras insistem nessa parada há décadas. Agora, o Brasil, o problema do Brasil, evidente, é um país sem controle, sem direção, sem nada, né? Mas isso é um fenômeno global, né, o Arthur?
Isso está acontecendo lá fora também, né? Essa coisa de você tornar os alimentos básicos muito mais caros. Sim, sim. E aí você está meio que normalizando essa escassez, assim. Isso é ótimo para os donos do poder, né? Isso é muito bom. Fala Olha aí. só, parte da, por exemplo, que foi um acordo super comemorado pela comunidade europeia, foi esse acordo que foi assinado com o Brasil, não só com o Brasil, né, com o Mercosul e tal, que até o pessoal disse, agora vai entrar rapidamente em pauta, mas não vai, né, ele não foi aprovado aqui, porque tem todo um procedimento e tal, mas o Lula comemorou, assinou, um acordo que já tinha sido aprovado na época do Temer, enfim, e no final das contas ele é uma porcaria pro Brasil, porque o Brasil, por exemplo, parte da questão da redução do plano SAF e corte dos subsídios é para atender esse acordo que foi assinado com a União Europeia. Só que não foi aprovado ainda aqui. Então o Brasil já está fazendo a parte dele, né, para continuar exportando, mas a União Europeia não fez a dela. Então, assim, são coisas que não faz sentido. Agora, no mundo todo, eu sinto, e a gente vê, tanto que você tem protestos na França, agora, recentemente, acho que semana passada, 2 semanas atrás, ou semana passada, Teve não um me lembro. negócio dos tratores lá na Inglaterra, se não me Em engano. Londres, exatamente. Teve o trator na Inglaterra. Você está tendo um movimento de quebrar os pequenos e médios agricultores e haver uma concentração nas grandes empresas. E esse é um modelo que aí é global. E é muito doido, porque o cara quebra os pequenos e médios e fala que mas isso é para melhorar os alimentos, etc., tentar tornar os alimentos melhores e mais baratos. Só que os preços sobem. É exatamente o efeito contrário. Quanto mais oligopólio você tiver, mais cartel você tem, ou mais cartéis, mais caro ficam, porque só os caras comandam o preço dos alimentos. Mas olha, não só os preços sobem, como naquele programa que vocês mandaram muito bem sem a minha presença, o que é uma coisa que me impressionou muito. Rapaz. Vocês mostram que não só os preços estão mais altos, como a qualidade piorou muito, né? Isso. A qualidade piorou demais. Então, assim, como qualquer monopólio, é o que a gente fala, na verdade o que a gente defende, pelo menos, quando eu penso sozinho, às vezes eu tô, né, o que será que eu quero mesmo, né? Porque a gente fala, o Estado é ruim quando é grande, mas também o capital quando tá na mão do cara. A gente quer descentralização de poder. E qualquer monopólio vai ser ruim. Por mais que o dono lá, hoje, o Elon Musk, o cara é o cara, vamos supor que ele tenha todas as melhores intenções. Uma hora o cara vai morrer, vai assumir o filho, e o filho pode ser um maluco, entendeu? Ou, na verdade, Então, não é que todo monopólio vai ser ruim, é uma questão de diminuição de administração de risco. de controle, exatamente. Exato, Se o cara tiver o poder de controlar muita gente o tempo todo, é ruim. E quando a gente critica é justamente isso. Agora eu quero só deixar uma coisa clara aqui, antes que os fact-checkers venham nos encher o saco. A gente está gravando isso aqui na sexta-feira. A gente já teve a notícia que o tem Haddad... rumores, né? Rumores, que o Haddad vai buscar no TCU liberar esse negócio. Então, se até Liberar domingo... o crédito. Liberar o crédito. Apesar do Plano Safra. pro plano Safra. Apesar do orçamento. Mesmo que o orçamento estoure, não sei o quê. Então, para não depois vierem acusar a gente sem... né? Injustamente, isso tá rolando, mas ninguém sabe, não tá fechado, e mesmo que fizer, vai ser em consequência disso vai se estourar o orçamento e vai ser ruim do mesmo jeito. Exatamente. Vai aumentar preço, o mercado vai ficar, vai confiar menos no Brasil, enfim, vai ser aquele auê todo de sempre. E o pior é que, assim, qualquer analista, não precisa nem ser analista, sensato, qualquer um está dizendo assim, olha, como cortar gastos é cortar na carne do governo, né? Você não cortar aí embaixo, onde a gente paga, né? Nós vamos pagar esse... Exato. Então, e aí, cara, eles não mexem, assim, não tem essa discussão dentro do governo. Alguma voz lá fala assim, pô, a gente precisava cortar um pouco de gasto aqui em cima. Não, lá é uma faca. Os cara, a gente sempre soube que o PT era perdulário. Mas né? Cara, tá passando de qualquer... muito. Não, mas esse tipo de coisa, agora... Aconteceu recentemente, até mandei o tweet lá do cara listando vários gastos que eles tiveram com polidor de sapato, com não sei o quê. E não é uma coisa milhões. É coisa de milhões, assim. Exato. Sempre são alguns milhões milhões pra polir sapato, enquanto o cara tá comendo ovo, nem ovo mais, né? Não, enquanto o próprio cara, o presidente, fala, não, se tá caro, não compra. É fácil pro cara falar se tá caro ou não compra, gastando uma fortuna que ele tá gastando, mandando a primeira-dama pra Itália fazer...
fazendo filminho com... Olha só como dá tamarindo no Brasil. É. Tamarindo não, tâmara. Tâmara. Olha Sim. como dá tâmara no Brasil. Não, Cara, tá tirando uma onda E com a nossa a cara. Janja tá indo para um lance de fome lá, não é Foi, isso? né? Acabou Foi, de voltar, foi. foi pra Itália. Foi. Com comitiva. É que eu gravei Caraca, antes esse meu Isso programa. é de uma canalice tão grande que é o seguinte, a gente está sentindo os efeitos aqui, mas assim, boa parte do pessoal fala que 30% do PIB do Brasil, eu tava até pesquisando para não falar merda, depois a gente tomar uma checada de novo, 30% do PIB do Brasil vem do agro, né? Beleza, ok. Mas assim, 1 bilhão de pessoas no mundo é alimentado pelo agro brasileiro. Sim. Então quando você depaupera o agro brasileiro, você está prejudica. acabando com a alimentação Não quantas- só do brasileiro. mas assim, de uma boa... Boa tem par- 7 bilhões de pessoas atualmente, né? um Então sétimo. assim, De um é de um sétimo. sétimo do mundo. Olha. Então assim, é uma Boa galera que matemática. vai ser prejudicada, só que tem gente que vai se beneficiar. Porque existem outros setores agropecuários que competem com o brasileiro. Sim. Né? Agora, beleza, em certa medida, vamos fazer aqui tem possibilidades diferentes. O Arthur vai saber comentar isso melhor do que eu. Mas Por que eu? Você que você fica prestando atenção aí no meio do Deus negócio me aí. livre. Eu não mexo com essas coisas. Então você tem agronegócios de outros países que podem ser beneficiados. Ora, mas a agenda internacional não está privilegiando o desenvolvimento da agropecuária em outros países também. Então Também, exato. você tá a maior parte dos pequenos e médios produtores quebrando e você tem esses oligopólios que, assim, também não estão... Interessado na Exato. fome do cara na Índia, nem no... Exatamente. Você tem também aquele famoso caso do Sri Lanka, que depois a gente pode comentar, Sim. que tem ligação com as agendas que a gente defende aqui, com o pessoal do Boulos, etc. Fala aqui. Mas enfim, você tem essa situação. Então, beleza. O agro não vai produzir e não vai lucrar. Você tem um vácuo. As pessoas precisam comer. Qual é a alternativa? Ora, é a alternativa do mercado de alimentação alternativa. Sintética. Da carne fabricada, Isso. da Do- proteína do de hambúrguer de grilo. inseto, Exato, que também avança a passos largos Passos aqui no largos. Brasil. Então você cria uma quebradeira generalizada, você pega um dos únicos players do mercado que estava se segurando e que tem muito potencial para desenvolvimento, porque a gente não usa, assim, sei lá, uma terço. fração da terra agricultada do Brasil. Sim. E você quebra os caras e de repente você tem um vácuo que, olha, pessoal, só sobrou o grilo. E isso Então, é uma assim, questão de controle. Todos os nossos programas a gente fala sobre controle. Se você olhar o macro, é isso. A gente está denunciando esse controle. Porque o que mais dói, assim, que você olha, assim, você fala, cara, não só o Brasil como o mundo tinha capacidade de produzir para todo mundo comer o seu bifinho, o seu churrasquinho, todo mundo mesmo, assim. Sim. Quando você olha em números, a capacidade de produzir do mundo é maior do que a população. Para Do que comer a carninha todo demanda, dia. né? Não vai comer, sei Sim, lá, sim, filé sim. mignon, vai ter essas Aham. diferenças, beleza, mas vai comer uma carninha moída ali, vai Sim. comer um ovinho, vai comer um não sei o quê. Só que os caras estão propositadamente, e não tem como, propositalmente, né? Não é propositalmente. Então, propositalmente. E não tem como o cara falar, não, isso aí é uma coincidência. Porque Não, mas eles admitem, pô, tá lá no negócio desse crescimento econômico, a diminuição The do consumo, growth, etc. isso. Não é, Sim. não E tá outra escondido. coisa que a gente fala bastante aqui, que eu acho que pra mim, mais ou menos está claro esse jogo, é o seguinte: é uma elite que quer controlar tudo e assim, e joga nos países essas dicotomias direita-esquerda, entendeu? Isso. Porque como o discurso da esquerda é muito bonito, ele geralmente acaba, né, funcionando. E aí os caras são postos no poder justamente para bancar aquela gente. Sim, sim. Os caras entram para ser, por exemplo, olha o Lula. Você vai chamar o Lula de um cara preocupado com o povo. não- Cara, o cara quer assistencialismo daqui para garantir o voto dele, para depois vender o país. Entendeu? Isso é uma Eu palhaçada, lembro que uma meu piada. pai vai lembrar, só rapidinho, meu pai vai lembrar do com Lula, o povo comendo arroz com ovo. E a gente achava que era uma piada. Virou. E virou a assim, nem o realidade. ovo. Agora não tem nem o mais ovo. Nem o arroz com ovo. Vai lá. Fala aí, Arthur. Não, eu digo o seguinte, tudo que você lá. falou da questão dessa elite que faz mundial, que faz questão de enganar o povo, é de fato, quando você pega, por exemplo, e eu estava vendo uns números que eu vou usar no próximo GEL, mas quando você pega os números, cara, por exemplo, e começa a cruzar os números da propaganda, né, do financiamento ao jornalismo mundial feito pelo governo americano lá, pela USAID, e começa a juntar também que isso envolveu, inclusive, valores para também, né, cruzados da fundação do Bill Gates, da Melinda Gates, do Soros, de toda essa galera, para mim, esse negócio não é só
só um dos maiores escândalos das últimas décadas, mas talvez o maior escândalo de corrupção do jornalismo em escala mundial, porque os caras promoveram o maior escândalo, para mim, de engano em massa. E o objetivo era exatamente essa transformação social. Então, quando você vê, por exemplo, a gente achava e via como a gente é inocente, né? Como a gente foi inocente. Que a Miriam Leitão falar, o Merval Pereira, a Daniela Lima, eles só eram esquerdinhas patrocinados pela Secom, né? E ganhando dinheirinho ali do Pix. E obviamente, pô, com um déficit intelectual e cognitivo sem tamanho. Na verdade, cara, esses caras tinham um patrocínio de uma agenda global, de uma das maiores corrupções, muito de maior, escândalo de corrupção da história, cara, pra fazer a enganação do povo, e isso faz parte de toda essa agenda, inclusive alimentar, da proteína, pô, da agenda verde, tudo isso. Então, agora, quando o cara começa a justificar, por exemplo, que o ovo está subindo por causa da quaresma, quer dizer, de fato, o que você começa a ver? Você começa a dizer assim, cara, esses caras criaram essa elite, criou uma agenda que é o tempo todo enganação e propaganda. Então, e eles ficam falando de desinformação, mas a pior coisa que eles podem fazer ou ter feito é exatamente esse tipo de medida, porque hoje, eu digo até a gente, cara, você acredita em quem quando você lê alguma coisa? Eu hoje vivo um momento de extrema descrença em absolutamente tudo, que não seja Cristo, a Bíblia, óbvio, mas e absolutamente, eu leio e falo assim, cara, mas isso aqui é uma mentira, entendeu? Porque até mesmo quando você vai ler a informação que o cara escreve, para tentar ver, pensando assim, esse cara tem um ponto de vista diferente. Não tem, entendeu? Ele não é que ele tem um ponto de vista que ele está de fato tentando apresentar uma coisa que ele acredita, que possa fazer sentido, que seja uma crítica, que você queira. Não, é tudo mentira e ficção. Pô, tudo para seguir uma agenda mesmo, né? É assim, determinada. Foi de uma maldade, assim, sabe? Então, eu olho assim, eu falo assim, hoje, qualquer justificativa de preço de alimento, hoje o cara fala, eu já não consigo nem mais acreditar, assim, no veículo, nem para ler a matéria. A gente focou na Globo, mas a gente pode esquecer que é Exame. Acho que ontem também. A do café é fez uma matéria dizendo que o café faz mal pro rim. E é mentira. Tem estudos provando que que um cafezinho por dia ajuda a proteger o rim. Se você ficar tomando um monte de café e não tomar 6 litros de café por dia meio que faz mal, mas aí meteram essa. Ó, eu bebo 17 milhões de litros de café todo dia. Eu também. Mais ou menos, pra mim, pô, fiquei furioso com esse aumento de preço. Fui comprar outro dia aqui café, que ainda tem esse problema. Quando você aumenta o preço, começa a ficar um ativo escasso, o que as pessoas não entendem é que o preço começa a subir, ele fica escasso, né? Começa a desaparecer, ou vice-versa. Mas aparecer nos lugares. E já tinha uma maldade, porque o café no Brasil, que era pra ser muito bom, ficou muito ruim. Então quando você compra café na Europa, eu fico puto, porque você tem café da Colômbia, que o colombiano não toma, você tem café brasileiro, que o brasileiro não toma, da Etiópia, cafés bons. Mas o preço subiu terrivelmente. Aí eu, já vivi inflação, né? Fui lá e comprei logo 10 quilos de café. 10 quilos de café. Mas quando você vai ver o preço, cara, é absurdo. Cara, cara, você gasta, sei lá, 40, 50, sei lá, euros pra comprar, sei lá, quantos quilos de café. Foi quase 300, 400 reais de café. Tá louco. Caraca. Não, e pra isso comprar 7 quilos, sei lá. Não é só o café. Porque grãos, né? Porque é caro, ficou caro. A nossa produção de frutas aqui, por exemplo, a Araraquara é conhecida como a cidade da laranja, etc, né? Limeira. Oi? Araraquara. Também. Araraquara, porque tem a Cutrale lá. E a Cutrale produz... Brasília também. Então, cara, a Cutrale... Lá tem muito laranja. A Cutrale... Brasília é a capital do laranja. Mas a Cutrale produz algumas das melhores laranjas do país. São laranjas doces, etc, não sei o quê. Pergunta se tem um cidadão de Araraquara que não seja do funcionalismo público, do alto funcionalismo público, que toma suco de laranja da laranja da Cutrale. Não tem, vai tudo pra tem fora. Um aí... Vai embora. Tem um aí que eu conheço, que mora em Araraquara. Tem um que... Esse aí tem esquema. Mas aí ele tem esquema porque ele é do quinto elemento, né? Você sabe ele recebe rico, né? Ele recebe bem. Tem fundos O cara ligação com o Alcolumbre. Inclusive, recebe eu dinheiro do gostaria Alcolumbre, de bater palmas aqui, uma salva de palmas para Arthur Machado, o homem que tem os fundos mais comentados da extrema-direita. Os fundos mais admirados e comentados. Os fundos do Machado. Todo mundo tem a Anitta que merece.
Muito bom. Os fundos do Machado parece contos. Toma E cuidado outros com esses contos, fundos né? aí. Hã? É isso aí. Os fundos do Machado e outras histórias. né? Isso me gerou um problema familiar enorme. Esses caras conseguiram, né? Porque o objetivo deles é esse, é te cancelar e tal. Porque a minha mulher ficou olhando o Twitter, chegou pra mim e falou assim: que porra de fundos é esse que você tem? Que chega aqui pra comprar qualquer coisa, um sufoco do eu falei, também não sei. Você me esconde dinheiro? Eu falei, não. Mas o. Pô, mas financia não sei quem, recebe dinheiro da Rússia, paga pra não sei quantos, comprou o passe do Trielli a preço de ouro. Eu falei, que p*** é essa, cara? Mas até me perdi aqui. Inclusive o financiamento acabou, o Trielli tá à venda aqui, quem quiser comprar, tá bom? Não, todo mundo aqui tá com tá passe. vendo. Aqui Ele é o bril, jogador mais tudo caro. free agent. É o que tá custando Tô mais. esperando o momento que vão dizer que foi o que trouxe o Neymar pro Santos. Eu só quero dizer uma coisa, eu vou pôr uma plaquinha, tratar com o proprietário. Tratar tá? com o Não tem proprietário. agência, Não confiem. Não tem. Somos manipulados. Mas isso, vocês estavam falando uma coisa interessante, que a gente está falando dessa coisa, né, do USAID, ou que a galera, né, tá envolvido com essas coisas do ONU. Agora o papo é o chocolate vai ser a próxima vítima, Também porque não é sustentável a plantação de cacau, porque consome muita água e o mundo não tem água, claro. Sim, não tem não. Bom, mas aí era o boi, olha só como é sacana. O boi consumia muita água, por isso, né, consome muito espaço, então. Consome só que muita água, qual é o valor nutritivo? E peida, né? Qual é o valor nutritivo de um bifinho? O Danoninho vale por um bifinho, pelo menos é o que diziam quando era. Sim, a Nestlé adora isso. Mas cervejinha. aí você come um bife e aí agora já é o cacau, o alface, já falaram, eu até, era uma notícia antiga, mas eu postei tirando uma onda. Porque os hortifrutis, essas coisas, consomem também muita água, não sei o quê. Porra, você quer que eu como o quê então, bicho? Grilo. Inclusive, bicho cara, não. essa questão do Mas cacau... não pode comer grilo é um bicho, não bicho, pode não sei comer se você coisa. sabe. Daqui a pouco o grilo vai ter a mesma coisa. Não, mas o grilo faz mal porque... Não, o grilo não solta pum, não solta as tiras. Não, Tudo isso é... Mas não é vegano. Não é vegano. Tem Aí esse vai problema. ser da peninha do grilo. Mas, no ano passado, pegando esse gancho do cacau, no ano passado a gente fez um programa sobre a Páscoa Woke, que é a Páscoa sem ovo de Páscoa, porque tá tudo caro. Assim, o preço do cacau disparou 100 e tantos %, se não me engano, esse ano, né? E assim, a minha mãe, ela faz doce, né? E a época da Páscoa, ela é especializada em chocolate, ela faz chocolate mesmo, né? Por que a gente... Faz tempo? Nunca chegou aqui. Nunca chegou. Nem pra experimentar. Tá. Mas também. Mas o homem que mora lá em Araraquara... Impressionante isso. Enfim. E aí, o que acontece? Ela faz doce e tal. A época da Páscoa, ela virava à noite. Claro, era Entendeu? onde... Virava à noite, e a forma, e é cheiro de chocolate em casa a noite Eu fazendo toda. brigadeiro aqui no final. E o negócio é... Não, cara, era uma correria danada. Ela falou, cara, esse ano, Lucas, não vai dar. O pessoal vai ser obrigado a comprar ovo de chocolate hidrogenado, que já tá caro. Sim. Né? Não vai ter Até artesanal. esse tá caro. Ela falou, olha, teve um cara que veio me procurar, eu fiz uma estimativa de preço aqui, e eu não vou lucrar quase nada, porque quando eu cheguei lá para comprar as barras de chocolate, tava tudo muito mais caro. E aí o mercado tá fazendo o quê? É de novo o lance do skimpflation lá. Cara, eles estão tentando produzir formas alternativas, que você tem o chocolate mesmo, você tem o fracionado, que é um pouquinho pior. Eles estão produzindo chocolates não fracionados com menos sabor, para tentar fazer alguma coisa, porque assim, não tá dando. Sim. Cara, é uma coisa que... Ai, nossa, é o chocolate. Chocolate, ninguém precisa de chocolate. E você pode notar que é sempre algo nutritivo. Quer dizer, tudo que tem de nutritivo, os caras estão... Tesourando. Cacau, a carne, o leite, o próprio laticínio. Como se o homem fosse a praga do mundo. Exatamente. Em certo sentido, essa elite é demoníaca. Né? Porra, deixa a gente comer as coisas aí. Uma revolta contra o homem. Não, baixa mas isso esse preço. sem dúvida. Essa coisa da... Agora, o que é curioso é o seguinte, o boi, como vocês falaram, o boi consome água, né? O cacau, coitado, que o preço disparou, consome água. Tudo consome água. A única coisa que não consome água é mineração. A mineração não tem problema nenhum. Minerar,
fazer para terras raras e tal. Pô, É, não tem aí problema beleza, nenhum, não consome nenhuma água. Inclusive é energeticamente bom. Faz parte aí da transição energética. Esses caras, eu vou te falar, velho. É palhaçada. Só enfia na porrada. Mas a gente vê que existe, aí quando você vai buscar o Máfia Verde, eu fiz o vídeo, aliás vai sair o 2 logo logo, existe mesmo um fundo aí do malthusianismo e tal, que é o que tem raízes no paganismo, nessa coisa da Mãe Terra, nessa coisa de Gaia, que é aquela história, bicho, é demoníaco mesmo, é anticristão. Por quê? Porque Cristo é a verdade, eu acho que aqui todo mundo concorda com isso, e os caras têm ódio ao ser humano. Mesmo que sejam aos outros ali, eles querem estar eles vivos e os outros que se danem, mas isso é uma ação, mesmo que inconsciente, mesmo que eles não saibam disso, alguns eu acho que até sabem, mas é uma ação demoníaca. Entendeu? Então, não tem como você... E aí o pessoal fala, nossa, mas aí vocês já falaram, estão entrando numa coisa de religião. Eu estava explicando ontem para as crianças, né, essa coisa de... o conhecimento que a gente fala científico, né, é só uma parte, né, da coisa, né? É uma janelinha ali. Desculpa, mas o conhecimento científico, essa questão toda racionalista, entre mil aspas, Sim, não no sentido positivista. formal, gente chata que vai falar, isso não é racionalismo. Não vai falar. Nem todo mundo é que nem você, né? Pode deixar, mas nem os todo caras mundo. são chatos. Enfim, aí essa questão, não, é tudo pela razão, a ciência, etc. Essa parada aí mesmo, materialista, isso carrega um monte de pressuposto, que são axiomas. Sim. Você vai falar, não, nós temos que nos guiar por tudo que é material e tal, não sei o que. Pergunta pra qualquer desgraçado desse, o que diabo é uma matéria? O que é matéria? Mas ninguém define isso. É uma convenção, é um negócio, você tá dando um salto de fé naquilo ali. Então, e normalmente, as pessoas optam por essas cosmovisões por conta de uma preferência pessoal. Ela fala, eu olho essa cosmovisão, ela parece que faz mais sentido para mim, eu vou confiar nela, eu vou partir desses pressupostos para construir conhecimentos com base neles. E é o seguinte, a gente só chegou nesse modelo científico no primeiro momento, partindo do pressuposto de que o universo, o cosmos é construído de uma maneira racional e inteligível à razão humana. E tem leis constantes, né? Tem uma certa constância nele que é possível se aprender. Então você está partindo da pressuposição da racionalidade do universo. Então assim, o caos, o acaso cria a racionalidade. Então assim, é para ver que mesmo a visão de mundo científico, ela depende de pressupostos, e inclusive muitos deles, a princípio, partiram de uma cosmovisão religiosa. Mas esse é o grande problema, né? As pessoas hoje, eu acho que sempre foi assim, talvez, mas é aquela história do cara que acha que o mundo começou a partir do momento que ele nasceu. Né? Então ele acha, se eu aprendi na escola e tá tudo ali, o que eu aprendi até hoje é a verdade, é o que tem aqui. O que tem pra trás, da onde vieram minhas ideias, da onde veio isso tudo. Se dane, nem existe. Ele nem, não é nem que... É aquela coisa de você saber que não sabe. O cara nem sabe que não sabe. Para ele, não, a coisa começa ali, termina aqui e tudo bem. Tem algumas coisas para ele conhecer mais, porque ele não estudou, sei lá, geografia direito, não estudou... Física quântica. Sei lá. Mas para ele começou aqui e termina aqui. É uma coisa... É aquela coisa que o Paulo Freire fala, que vida simples. Que vida simples. É isso aí. Fala, Arthur, você ia falar? Ouvi? Não. Tô aqui prestando atenção. Tá aprendendo com a gente, é isso? Como sempre. Claro, óbvio. Não, ele tava escrevendo o próximo Geoeconomia, por isso que ele até trancou a câmera ali, a gente não tá vendo ele. Não, eu não tranquei a câmera, não. Tranquei a câmera? Tô sem câmera aqui. Acho que não tranquei, não, cara. Tem um cavaleiro medieval. Tem só um bonequinho. Como é que é o nome desse boneco com a cruz vermelha no peito? É um templário, O que é um templário? Teve um cara que comentou, tadinho. Defina a matéria. Defina a matéria. Eu gostei do papo do Lucas. Quando o cara fala assim, não, porque o materialismo é aí, imagina no bar, o cara fala assim, defina a matéria. Aquele parada que cria o caos. Acaba a amizade. Acabou. É o tipo de parada que você é porrada no bar. Tá um cara discutindo, defina a matéria, ou tentando converter outro cara, tal. Não, falando materialismo, ou tentando converter, de repente o cara pega um chopp e fala assim, mas defina a matéria. Isso é porrada, velho. Não tem condição. Uma vez no bar eu fiz isso com o cara. A discussão era de religião, de Deus, não sei o que. Eu falei, não me prova que você é você. Pronto. Eu não acredito. Não, tá aqui meu RG. Pode ser falso. Assim,
Cara, você não vai conseguir também. O cara tá pedindo prova do quê? Você pode, cara, é muito bom, você pode pedir. Você olha pra sua mãe e fala, mãe, prova que a senhora é minha mãe. Exato. Não, mas você pode desconfiar, você sente que em relação a tudo. Cara, tudo. Você não, precisa de um salto de fé. Essa é fácil. evidente. Mãe é fácil de provar. Porque mãe é aquela que, qualquer que seja a distância, ela sempre vai acertar uma havaiana em você se ela quiser. É verdade. E tem Só outra. a mãe acerta. Ela Ninguém joga. mais acerta. Se acertar Tem uma em você, coisa- ela é sua mãe. Tem uma coisa E você também. pode correr a distância, ela parece que tem um bumerangue. Zigue-zague, Nossa, vai, parece tem. aqueles mísseis de calor. Tem. Não, e se você perguntar pra ela, onde é que tá aquela meia azul que eu comprei em 1792, ela vai falar, tá atrás do quarto ali. Mas sabe o que eu descobri? Que Não, ela não vai precisa falar ser assim, a sua mãe. Se eu achar, Se eu achar, a baiana vai cantar. Não precisa ser a sua- sua mãe. Se for uma mãe, ponto, ela consegue achar as paradas. É, eu acho uma que mãe, isso é uma mãe. skill. Não precisa ser a sua. A sua avó uma vez me arremessou um cabide, que nem um bumerangue. Voltou pra mão dela. comigo junto no Essa pescoço. habilidade, Eu sua mãe. imagino que você deve ter feito, porque sua mãe é Porra, uma... ela tinha toda a razão. Tranquilíssima. Sempre tinha. É isso Muito aí. bom. É verdade. Aliás, falando em comida, né? Pois Veio é. daí, né? Dona Neide é a razão de eu estar na cozinha, É isso aí. que é onde eu devia estar agora, não aqui perdendo tempo Que, aliás, com fez você. hoje um rango muito bom. Tá? Muito bom. De grilo. Foi um Nosso Uma sopadinho. sobrepaleta de grilo. Eu acho Calango, de engraçado. calango, né? O Luigi, ele tava almoçando, ele mesmo tinha feito a comida, é um prato que ele faz há anos, né? Ele tava comendo assim, tudo. Caramba, ficou bom, né? Você tá surpreso porque... Não, às vezes eu acho que fica bom. Não, e tá bom pra caramba, mas sempre tá. Pô. Eu não sei, eu não tenho muito mais o que Não, falar, essa- porque tá tão óbvio. As pessoas, o que me impressiona hoje é como a imprensa chegou num nível de cara de pau, que nem eu falei, canalice, o que né? sobra para os caras é falar que a comunicação do governo é Lula, que tá do- ruim, não os atos, né, as coisas que eles fazem. Então, assim, o quanto ainda tem cara que olha para aquilo e fala, não, mas eu só vou confiar se sair ali no jornal, no Estadão, na Globo, no coisa, se tiver alguém na internet falando, que nem a gente, ou seja quem for, o cara, não, mas ali é só... Pô, né, velho. eu não sei se é coisa geracional, né? Se bem que Cara, grande parte do nosso público são as tias do Zap, que já são mais velhas, né? Tem uma muitas questão delas. aí que eu acho que é quase, voltando para a questão religiosa, que é o seguinte, o sujeito acha que se libertou das autoridades. Agora eu penso por mim mesmo, e não sei o quê, nenhuma autoridade religiosa vai dizer o que eu devo pensar. E o cara tá tendo todo o conhecimento dele arbitrado pela mídia. Pela Né? mídia, A Miriam exato. Leitão virou a autoridade dele. É, Antes era... Que decadência, né? Viés de confirmação, né? O cara podia ter Deus como O criador de tudo e de todos. Resolveu ter a Miriam Leitão e a O Daniela Reinaldo Lima. Azevedo. Tá formando a cabeça dele. É isso aí. A Daniela Lima, aliás, falando nisso, ela cometeu uma fake news, uma ignorância mesmo, não é fake news. Não é nem isso. Que ela falou assim, não, dá pra a gente se virar, cenoura tá barata, né? Dá pra o pessoal comer, porque eles agora estão dando receitas, né? Foi a Miriam Leitão, foi a Miriam Leitão. Não, foi a Daniela. É. Não, foi uma dessas. Pô, é tudo a mesma coisa, né? Não, foi Como diria a o- Daniela mesmo. Que ela falou assim, olha, dá pra fazer muito bem uma cenoura com uma carne de segunda, como o patinho. Cara, o patinho é carne de segunda? Nunca foi. Aliás, essa classificação já é estúpida. Não existe carne de primeira e de segunda. Só aqui no Brasil é que falam isso. Mas acho que Que nem é assim- falam mais, faz tempo que eu não ouço falar. Não, Só mas o ainda pessoal, fala, mesmo assim, açougueiro fala, mas não, tem uma de segunda aqui, que é a dianteira do boi, é considerada de segunda, Mas é só e no que pode Brasil. ser maravilhosa. Eu Sim, mesmo a 100. faço aqui a 100. E, uma e puta pior, carne. o que é inacreditável é que esse pessoal que fala isso é o que sai da redação ali do negócio e vai marcar com as fontes, etc. E marca moço no Fazan. Fazan, marca moço. Baiá. Lógico. É isso aí. Entendeu? E aí vai Ubaiá. comer lá. Assim, Por Ubaiá. isso que ela acha que patinho é carne de segunda, entendeu? E que não é, ela faz parte se é para enquadrar. Mesmo nos padrões, carne de Sim, primeira sim. e segunda, não Porque a carne de primeira e segunda aqui, a parte traseira do boi é de primeira e a parte dianteira é de segunda. Uma bobagem, mas é isso. Essa é a classificação. E o patinho, ô, Daniela, fica quase na bunda do boi, quer dizer, bem lá atrás. Pô, mas patinho é boi?
Patinho Achei que era outro animal. Não, é legal que você Daqui a vai pouco no... o lagarto também vai ser boa. Então, Como é que tira um Peixinho, pato? Peixinho, você vai lá no coisa, tá lá lagarto, patinho, peixinho. Fala, o que é isso aí, pô? Bananinha. Não, Agora vai o mais bananinha. estranho, o mais estranho, colchão. Colchão. Colchão, Colchão, de é, repente, colchão. 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 Não, colchão. Não, Colchão. É, Coxa Ah, grande. essa é a piada. Colchão. E aí tem essa coisa que é um descompasso, e eu acho que esse é o menor dos descompassos, porque essa questão da diferença entre o povo e o sujeito que está um pouco mais acima economicamente, eu acho que ela fica mais ridícula ainda quando você vai olhar para o sujeito que está lá enfiando dinheiro em agenda verde, promovendo ESG, e indo para a África e não sei o que, e posar. E aí você olha esse cara que tá, é o Deus nos acuda, corra, coma um grilo, é o cara que está comprando fazenda. Claro. É o cara que está criando boi. Não, É o cara- Então, assim, vocês se ferrem aí, o agro quebra, eu tenho dinheiro para comprar fazenda e eu vou continuar comendo bem. Né? E aí, em paralelo, a mídia faz aquela propaganda toda. Olha, comer carne faz mal, olha, é o satanás, você vai morrer. Ah, a gordura saturada é o vilão do mundo. É. Enfim. E aí vira essa loucura. Mas aí. isso me lembra sempre, quando a gente vem para esse papo assim, me lembra a Vera Magalhães, quarentenem-se. Não, A distância desses caras. Com vinho na... com vinho na banheira. aquele na pé banheira, horroroso, aquele não é pé nem, fedorento. cara, e pior é que aí o pessoal fala, ai, mas vocês estão que nem esquerdista, é inveja. Não é inveja, porque eu não tenho inveja inveja da dessa vida. vida, na boa mesmo. Eu não tenho a Ai, menor que vida inveja, eu tenho- simples. Você Exatamente. Slop, né? França chamava de aquele cara que ficava reclamando pedindo fazano. O outro que falava, não, eu também passei por isso, minhas joias. Sabe, esse tipo de coisa. A distância está tão grande, né? descolado E ao mesmo completamente. tempo que a gente está discutindo não só que tem esse problema da alimentação, a gente tem um problema de violência absurda no país, assim, mas absurda, num nível que, pô, poucas vezes... E olha que no Brasil, poucas vezes se viu, é raro, né? Porque nos anos 80 teve um surto que, se você olhar hoje, Não, então, mas- era coisa de Mas mirim, né? se você colocar um gráfico de 2000 para cá, sei lá, Não, assim, a oscilação não, e tá sempre alta. Ah, sim, não, mas é tem. de um- Aí tem horas que dá uma baixadinha e fala, nossa, a violência desabou, né? Está Quando o Bolsonaro propaganda entrou, de teve governos. um pouco aquela coisa do clima geral, porque tinha Sim, coisa sim. do anti-desarmamentismo e tal, aí a coisa baixou um pouco, e baixou mesmo. Os números Baixou bem, consideravelmente. Sim, baixou bem. baixou bastante até. mas é que E agora bastante voltou- para um Não, sim, número para 50 gigante. mil pessoas, 60 mil 60 pessoas. mil. Mas baixar é baixar também, Sim. não dá para negar. Exato. Agora, enquanto isso está acontecendo, tá os caras lá na Globo News, 3 horas, falando que, nossa, o cara assinou o papel, o golpe, uma coisa que tem umas ligações super frágeis, qualquer aí chamam os juristas do prerrogativas, né? A pessoa Você pega, que é não tão- tem um que discorda. né? exatamente. Não, mas o pior é que agora os caras, os próprios caras estão assim. O golpe, não sei o que. Então, Pegou essa- mal, né? Isso aí tá meio. Pegou mal, tá não é pegando tão. mal. Não é tão aí assim, a não, Folha, né? Os caras estão meio. Porra, galera, estão exagerando aí, né? Tá pegando Então, mas mal. é que tá, enquanto a gente tá, pro cara ali, pro Uber, pro cara do Uber, pra tiazinha, manicure, a gente sempre fala isso, né, dá os mesmos exemplos, mas é meio isso. O cara tá ali, enquanto tem um papel lá que sabe se lá se assinou, se sabe se não sabe, que é Não, super... e as ligações, né? Quer dizer, parece os dossiês do Kim, pô. Brincadeira. Mas isso é a decadência da elite, né? Porque Não, eles enquanto- são elites. Né? Isso Eles são é o elites. assunto principal, e aí tá movimentando a justiça, tá movimentando a imprensa, tá movimentando até o Congresso, não sei o quê, enquanto o cara, o cara tá que ali matou o ciclista- tomando tiro na rua por bobagem, Sim. tá? O cara não pode... Cara, sério, essa coisa que virou meme, né? O cara vai no supermercado, faz um carrinho, os caras mostrando a nota, você dá zoom lá, cara, fala, não é possível. Não, Bom, você vai no supermercado, você vê também. a gente vai. Nosso amigo Flávio Garage, ele faz umas brincadeiras dessas, assim, com os posts. Pra quem não segue, ele tá no Twitter, Flávio Garage. E ele bota lá uma comprinha lá e bota um camarão lá em cima, só pra falar, nossa, não dá pra comprar mais nada. E aí você vê a quantidade de esquerdista, você fala, esses caras odeiam o pobre mesmo, entendeu? Como assim você quer comer camarão? Quer dizer, eu não posso ser pobre e não posso comer camarão. Não, claro eu que tenho não. que comer o básico do básico. Também é isso, você tem que comer Quer grilo. dizer, ele tá escancarando, bicho, o quanto essas pessoas são
mesquinhas. Podres, assim, por dentro. E aí tem mais, hein? Quando o cara começa a pagar mais pro básico do básico do básico, você imagina a quantidade de coisas por aí, o tiozinho da esquina que tem um armazém lá, que vende guloseima, Exato. ou o cara que não são coisas que é pro cara sobreviver, aquele cara ali também tá ganhando, não só ele tá pagando mais pelo alimento, como ele tá ganhando menos, porque ele tá vendendo menos. O cara que faz o serviço, que o cara não precisa tanto, pô, vamos ficar sem ar-condicionado, ou sem vai jogar todo mundo na isso. O cara tá lá, faz o servicinho, o ar-condicionado do trisavô do cara que tá lá, já caindo aos pedaços, mas funciona. Pô, não vou chamar o técnico, vou passar calor. São pequenas coisas que vão juntando assim na vida do sujeito e que é no dia a dia ali. É pra deixar todo e o mundo cara na falando, miséria. não, porque ele estava no Planalto quando imprimiram a peça de não sei o que. cara tá assim, velho. Ah, mano, porra. Porque não, parece que os caras estão querendo causar uma revolta mesmo. Porque o Exato, cara olha e fala, isso aí que eu "Pô, acho você que tem é. aqui o Estado Democrático de Direito, aqui essa coisa toda, e não sei o que, a minha vida tá uma merda, eu não consigo comer um ovo frito, e o cara tá falando que se assinasse o papel que ameaça essa porra aqui, que ia acabar o mundo. É pro cara meter o pé na jaca e chutar o balde mesmo, não é possível. Não, e aí você vê, né? O que é, para que serve a democracia? É aquela, o sábado serve Eu não para o sei. homem. A gente Oh, falou desculpa. hoje. O sábado serve para o homem, o homem para o sábado. né? A democracia não é para as pessoas viverem em paz, felizes e vivendo a sua vida, criando os seus filhos, indo para a igreja. pra evitar a fazendo tirania, aqui. é. Para evitar a tirania. Pô, que coisa mais tirana do que você não poder sair na rua com o celular? Que coisa mais tirana do que você não poder comer? Caraca, velho, que democracia é essa? Que você tá querendo salvar de todo. Entendeu? Porque essa democracia tá em mais um termo absolutamente vazio, né? Essa tá em vertigem, né? Essa tá em vertigem. Certo? Cara, sabe qual é o pior? Já tem correntes filosóficas. Eu comentei, acho que isso no último gel. Eu tava lendo aqui, por exemplo, já tem muitos caras nos Estados Unidos que falam. Tem um livro que é até do inglês, cara, mas chama Dark Enlightenment. Ah, tipo, sim, iluminismo. a gente já falou deles aqui, inclusive. Falou? Falou em alguns programas. É porque depois dos 50 anos a gente começa a repetir as histórias e a mesma piada. Falou do Curtis Chega, Yarvitch, não, mas dos fala aí, caras pode do falar. Nick Chega no meio assim. Então, mas esse cara, ele foi um dos primeiros a escrever que a democracia não existe, que liberdade, ele botou o seguinte, que liberdade e democracia são incompatíveis. E então ele falou, olha, o ideal era ter, tipo, não mais presidente, tudo isso, porque o que houve foi uma corrupção do poder e essa ideia do Estado democrático de direito não existe, nem harmonia entre poderes. Basicamente o cara fala assim, então o que houve é que os três poderes, né, esse equilíbrio de poder, na verdade, que era um para fiscalizar o outro, virou um poder só, tomado pelo mesmo grupo, que é verdade, no Brasil também. Verdade. E, basicamente, o que acontece é que você tem que acabar com isso e só quase que uma ditadura democrática. Na verdade, como se você tivesse dois CEOs, dois caras tocando um país, seria muito mais eficiente. E que o povo pudesse tirar esse cara diretamente ou não, de acordo com a sua vontade. Basicamente é isso que o cara começa a defender e acusar as instituições democráticas, que na verdade perderam sua função mesmo. A realidade é essa, elas perderam sua função. Então quando o cara fala hoje, por exemplo, o Estado Democrático de Direito no Brasil é uma brincadeira, né? Uma piada. E agora tem um lado que é curioso, porque as pessoas começaram a perceber que essa ideia, por exemplo, que eu ia até escrever um Twitter, mas eu parei aqui porque falta de tempo. Mas quando você começa a ver, por exemplo, a história do momento que chegamos, curiosamente, por exemplo, quando você pega a lei de delação premiada, tá? A lei de delação premiada ela surge no Brasil em 2013, junto com a lei de lavagem de dinheiro, que foi na época do governo Dilma, promovido pelo PT, aprovado pelo Congresso. Então, assim, e a ideia é sempre com a desculpa de você acabar com as incentivar, né, a delação para combater o crime organizado. Que nunca aconteceu. Aliás, você não tem um caso no Brasil, até tem um caso, aliás, mas tem um caso, tem um que os caras mataram agora, de um delator de organização criminosa, de armas, prostituição. Não tem um caso, tá bom, não tem dois, teve um caso, entendeu? O resto é tudo de político e empresário. E geralmente delação de cara preso, né? Então, é o ponto que isso começa em 2013, 2014, e muitos dizem que era uma vontade do próprio PT de usar isso contra os inimigos. E aí inverteu a pauta, né? E foi usado contra ele. Na verdade, é o sistema, né, liberal usando isso. E agora é o mesmo caso que foi usado
né, de delações contra o Bolsonaro e contra, por exemplo, pessoas como Felipe Martins e outros, de delação sem prova. E aí, o que você faz com um cara desse? Só que muitos do que reclamam hoje, inclusive amigos do Trelli, entendeu? Defenderam isso no passado. Então, assim, falta o cara ter uma percepção de onde a gente está caminhando sobre isso, porque há muito tempo vem sendo construído uma ditadura do judiciário no Brasil. Entendeu? E há muito tempo, não é agora. Você está falando de 10 anos que essa construção está sendo feita e sendo feita de forma muito robusta, muito forte, entendeu? E agora, para voltar a isso, é muito difícil, porque o poder é um negócio que quando o cara toma, ele não devolve. Difícil, né? Tem que ser muito magnânimo, que nem o Dom Pedro. Eu falei que eu fui para Petrópolis e agora eu tô... Voltou monarquista, já tá um não, negócio monarquista insuportável. não, porque... Fico o dia inteiro falando da monarquia. Não, mas tá se sentindo um rei. Tá com o rei na barriga. Tô com o rei na barriga. O rei é grande. Cresceu, hein? É um rei absolutista. Mas é interessante que pessoas como... Eu estava falando hoje com vocês, que o George Washington, por exemplo, tinha a chance de ser rei, né? Ele chegou a cogitar que ele fosse rei. E o Dom Pedro, que foi imperador, né? Era rei e virou imperador, porque tem uma diferença ali, né? Que o imperador tenha... Bom, não vou explicar agora, mas os dois foram daquele tipo de líder, que é raríssimo, que falaram assim, não, eu vou perder um pouco o meu poder. Claro que tinha outras coisas envolvidas, se o cara batesse o pé, o Dom Pedro, por exemplo, ele podia ter uma revolta nacional, não sei o quê, mas foi um cara que eu acho, aparentemente... tem algo de magnânimo. Poder moderador, né? Tinha algo de ideologia dele mesmo, de falar, não, cara, precisa ter uma constituição que as pessoas, né, que o povo mesmo esteja envolvido. Era um cara que amava o Brasil com todos os defeitos que tinha, inclusive... Gostava de uma... Então, amava o país e, sobretudo, as mulheres. Né? Mas, e como todo bom brasileiro. Mas quando você começa a ver isso, porque graças a Deus, essa foi a minha obsessão. A última foi o Jovem Sheldon, é muito pior, né? Agora, pelo menos, eu estou obcecado com a nossa história. Só piora. É igual o Kim Payne. Mas eu estou dizendo... Quando você vê esse tipo de líder que fala assim, não, eu tenho um poder absoluto praticamente, pô, o cara tinha acabado, o George Washington estava lá no auge, podia chegar e falar, agora eu mando nessa bagaça. Como o Trump tá um pouco, não comparando os dois, mas ele tá um pouco nesse momento ali. Ele, recebi voto de tudo quanto é lado, todo mundo... Se o cara... não é difícil ele pisar na bola, assim, fazer umas coisas meio além do que... sobretudo o Trump. Então, você tem que pensar que esses caras, o George Washington, o Dom Pedro, são a exceção à regra, né? Então, assim, quando você dá poder, que nem você falou, é uma construção, beleza, você vai construir um negócio que vai dar um mega poder para um cara. Se for um cara magnânimo, que é muito raro acontecer, especialmente na nossa cultura, nossa época, né, que é a cultura o egoísmo, a cultura, você vai criar um monstro, que é o que está acontecendo no mundo. E é engraçado... Ô Trelli, mas olha só, desculpa interromper o Lucão rapidinho, só para não perder aqui o fio que tem a ver com poder. O nosso problema, e qual é o nosso problema? O que é inacreditável é que, por exemplo, parte da direita, eu não sei se ela realmente lê o que fala, que lê, mas o que recomenda. Mas, por exemplo, se você pega um livro que foi, cara, exaustivamente nos tempos dos cursinhos, das listas de filosofia, dos cultos alienados, né, ou afetados, digamos assim, melhor dizendo, é aquele poder lá do Bertrand de Juvenal, o Juvenal, né? Juvenal. O famoso Juvenal. E assim, ele é um cara que nesse livro, ele fala explicitamente e exaustivamente do caráter expansionista do poder. Entendeu? E ele, cara, escreve assim, logo no início do livro, que depois de cada revolução, de cada guerra, não importa, ou tentativa de subversão, toda vez que você promove uma agitação, quem é que sai mais forte? O Estado. O poder do Estado sempre sai mais forte. É o grande ponto dele. Vencido, esmagado, não importa. Estabeleceu a ordem, o poder se torna mais forte e agora esse cara ganha novas atribuições. E ele escreve isso exaustivamente sobre exatamente esse caráter expansionista do poder. E que no final, cara, esses grupos que dominam o Estado vão criar os mecanismos, porque o que faz você se curvar? É exatamente as regras, ou se curvar à vontade de alguém, como
quando domina o Estado? São as estruturas, é a máquina que é um aparelho material de coerção. Acabou. Então, cara, ele escreve isso. Como as pessoas não perceberam isso? O que eles achavam que ia dar? E tem alguns desses caras que querem simplesmente não entender que eles têm que participar dos meios de ação e tomar os meios de ação, que é essa máquina de coerção, para poder libertar e não querer fazer do jeito que estão fazendo. Então é óbvio que inevitavelmente aconteceria esse caráter expansionista do poder, que é quem tem os meios de coerção, uma vez conquistados, eles não vão abrir mão do seu poder. E isso foi dito, isso foi falado em todos os livros e listas e da direita, lives, etc. Agora, quando o cara lê um negócio, não aplica, não consegue ver, ou ele não acredita no que leu, ou ele tem um problema de um déficit cognitivo, né? Porque, se o cara lê, acredita e vai implementar e erra, é aquela piada. Tem um dos poucos vídeos daquele Clóvis de Barros, né? Que é muito engraçado, mas esse ele é muito bom, esse foi ótimo. Que é quando ele fala sobre acho que se chama Vai Estudar a Porra. Que é um corte, né? Que ele vira e fala assim: você, o Pitágoras pensou nessa merda há não sei quantos mil anos atrás. Você só tem que ler, e ver. O cateto é tanto, o outro cateto é tanto. Pegar a fórmula e aplicar. A hipotenusa e você vai lá e erra. Vai ser burro no inferno, velho. É parte da nossa direita intelectual. O cara escreve, velho. Pensou essa do nada, explicou, aí você lê, bota na lista de curso e na hora de aplicar você erra, vai ser burro no inferno, velho. Não, e é essa história, né, que é o que a gente vê hoje, que é a antipolítica, né, que o Herbert fala muito bem disso. O cara tem nojinho da política, não quer se envolver, quer reclamar, e aí quando alguém bota a mão lá, você está fazendo política. Seu impuro. Mas você fala uma coisa que também bateu aqui, que é o seguinte: o cara... São dois movimentos que precisam acontecer ao mesmo tempo, né? Você precisa obter os meios de ação para ter a coerção, que é o que o Trump fez. Na verdade, o Michael Knowles vive batendo nessa tecla. Cara, meio de ação você tem que ter. E o Olavo falava isso, todos eles falavam. Né? Então, beleza, tem que ter política de alguma forma. Então, beleza, você vai lá. E, ao mesmo tempo, você tem que ter uma intelectualidade que vai falar assim, ou um padre, né, a parte religiosa, que vai falar, gente, beleza, vamos ter os meios de ação, mas não adianta chegar lá e ser um canalha, entendeu? Você precisa ter a galera que vai falar, isso aqui é o certo, isso aqui é o... Mas uma coisa não pode assim, o purismo, né, vira o cara que tá lá no Éden, tá lá no Éden não, como é que é? No Olimpo, olhando de cima, falando, olha, eu sou perfeito aqui, este é o certo, ninguém deve... E o cara lá, enquanto tá do outro lado, lá tentando resolver, fechar o buraco do vazamento de água que tá lá, e o cara olhando de fora, mas olha, você está fechando de um jeito assim, muito não errado. pode chamar quem entende né? Quem entende que fecha o negócio é um tipo de gente, né? Não é para chamar essas pessoas, elas não. Você tem que falar e aí sozinho. são dois movimentos. Vai se virar lá. Os caras não têm essa capacidade de perceber a multidimensão da vida, né? Tipo assim, tem coisas que acontecem, às vezes até opostas ao mesmo tempo, e elas são importantes. O Olavo falava dessa coisa de você tomar os espaços, né? De você ocupar os espaços. Agora, você ocupa espaço com inteligência, você não chega você não chega no purismo, enfiando o pé na porta. Aí não é ocupar o espaço, né? Tomar na porrada, na violência. Que é um jeito. Mas a gente infelizmente não... Mas aí assume também, né? Assume, que você vai tomar na porrada. Mas o que acontece é o seguinte, eles querem o espaço deles e não querem que os outros vão para outros espaços. Parece que assim, tem que ser só a minha opinião que vale e tem que ficar só nisso, não vai pro mundo real. Então, tudo bem, eu até entendo isso aí. Olha, eu quero ocupar todos os espaços aqui com as coisas que eu acredito, beleza, e eu discordo dele e eu não quero que ele... de outros espaços ocupados, não só o seu. Então, eu quero ocupar todos. Beleza. O cara quer. Beleza, tá bom, quer. O problema é o seguinte, é que todo mundo que desvia 1 milímetro do projeto político do cara vira um filho da puta que quer ver gente presa e não sei o quê. Cara, é impressionante, não tem uma pessoa que discorde dessas pessoas que só discorde. Eu discordo dessa estratégia, eu discordo desse... Todo mundo que discorda é um desgraçado com um plano escuso que Então tem alguma coisa esquisita acontecendo aí. Porque eu não sei qual foi o dom da ciência infusa que deram pra esse sujeito, né, pra essa turma.
Mas é esquisito. E é na alma do Brasil, de pessoas, inclusive, que concordam com a gente, de pessoas que discordam. É uma coisa que tá na alma, assim, do cara. O cara sempre vê o pior, né? Sempre espera o pior. O que também dele, é da natural, pessoa. porque muitas vezes você se ferrou muito na vida, normal. Ok, né? Mas, cara, eu não sei, eu posso ser um pouco. Então, mas... Por ô, Felipe, Então, eu tenho uma questão que eu estou desenvolvendo melhor. Estou lendo aquele livro do Stefan Zweig, né, que chama Stefan Zweig, a autobiografia dele. E ele fala que, assim, mesmo nos piores momentos que, porra, o cara viveu... Ele teve num... E depois se matou, né? Sim, Quer dizer, no meio termo, enquanto ele escreve o livro, ele fala que ele sempre teve uma visão otimista do mundo. Olha que curioso, E o né? cara O se cara matou. que se mata. Eu fui Mas na casa dele, sabia? É compreensível, você tirou foto, né? É até compreensível, porque ele fala que a infância dele foi muito boa. Ele teve uma infância muito feliz. E eu acho que isso é uma marca que é pouco falado, Beleza. pouco estudado. Assim, pessoas que têm infâncias, e por isso que é importante o papel da família e do amor na primeira infância, segunda, enfim, no começo da vida, porque isso te constrói, te leva para o mundo de uma maneira mais... menos amarga. E teve muita gente, infelizmente é o mundo, cara, não dá pra gente corrigir tudo, mas isso poderia ser mais falado, mais estudado, porque isso faz muda toda a perspectiva da pessoa. Então o cara, com 2 guerras, vendo todo tipo de atrocidade, o cara ainda acreditava. Por quê? Porque ele foi criado num ambiente em que tudo era muito legal. Ele viu o bem feliz, acontecer. Ele viu. Quando você vê o bem acontecer, Exato. você acredita Genuinamente, no bem. Genuinamente. Quando você vê na sua frente o bem. Então muitas Se isso pessoas... vem de alguém que você confia, que você ama, né? E aí, infelizmente, muitas pessoas que não tiveram isso, elas vão precisar tratar isso, vão precisar trabalhar isso para tirar, porque isso realmente é uma coisa meio instintiva de você olhar para a vida e achar todo mundo um todo mundo ruim. Então isso é um ponto importante que às vezes a gente deixa de levar em conta, e eu acho que está incrustado em muita gente aí que tá falando no debate público. O negócio do alimento... E eu ia falar, fazer o link. Ou seja, estamos carecendo também de alimento espiritual, né? Sim, então, mas outro experimento espiritual mas também. tem um ponto. Você já faz o link assim. O Chesterton, ele fala uma coisa curiosa, que ele fala que nessa briga entre otimismo e pessimismo, está na ortodoxia. Ele fala que não, você não tem nem que ser otimista nem pessimista, você tem que ser um patriota cósmico. Que é o seguinte, você olha para as coisas e você vai, olha, as coisas são do jeito que são e elas são. E eu sou aqui no meio desse negócio e não tem outra escolha. Não é assim, eu tô aqui decidindo entre as realidades. Não, essa é a realidade. E você tem alegria por estar nela e por existir. Porque ele é o seguinte, Deus fez a criação. Ele fez a criação como um todo. E quando ele olhou para o todo, ele viu que era bom. Beleza, você não é Deus e você não está olhando o todo. Mas todo o lance do cristianismo é você imitar a Deus. E você não é bom. Exato. Então, o lance é você imitar a Deus. Então, o que acontece? Olha, você tem a ciência de que Deus, ele, por ser perfeitamente bom, ele não poderia permitir o mal sem mais nem menos. Só poderia permitir o mal se ele pudesse tirar daquilo um bem maior. Então, quando você olha para a situação, ao invés de você olhar procurando a desgraça, porque você... É até gostoso, você olha como isso é uma merda e não sei o quê. Porque quando você olha pro que tem de mal ali, você percebe, mas você aponta, você se sente meio superior à situação. Quando você aponta o dedo pra alguém e fala, olha que filha da puta, você dá um negocinho ali, né? A soberba, ela mexe com a gente. Isso tem um apelo. Só que essa é a visão de mundo do Satanás. O Satanás, ele olha para as coisas procurando o mal e querendo extrair o máximo de mal possível. Deus olha até pro mal, realizando o bem maior que se pode tirar dali. E você, enquanto alguém que tenta, imitar o próprio Deus encarnado, o próprio Verbo encarnado, você tem que olhar para a situação procurando o bem que se possa tirar de lá. E quando você começa a procurar o bem nas coisas, que não é olhar para o mundo como se fosse um mundo cor-de-rosa, ai que bom, nós estamos passando fome, passar fome é bom, e não sei o que, não, tá bom, nós estamos passando fome. A gente aqui não está passando fome, mas enfim, o Brasil está com um problema econômico. Não posso nem dar essa desculpa. Né? O Brasil está com um problema econômico, a comida está cara, o nego está tendo que diminuir o padrão de vida, tem gente que vai passar fome, não sei o que. Tá bom, isso é assim. Isso é assim. Não tem, poderia ser, poderia não ser, é assim. O que é que dá para fazer de bom com isso? O que eu consigo fazer de bem aqui? E aí o negócio você tem meios de ação limitados. Né? O meio de ação de um intelectual é dar um nome para as coisas, dar um nome correto para as coisas. Muitas vezes, ao invés de dar um nome correto para as coisas, o cara está mais preocupado em avançar um projeto político específico. A do político ele tem meios de ação legislativos, etc. Então ele tem coisas que ele pode fazer para tirar um bem dali. Cara, mesmo que esse bem seja só assim, evidenciar que um certo grupo de coisas, um certo grupo de ação não dá certo. Isso já é um puta bem.
Porque daí se você evidencia e registra, você não faz de novo, né? Então, assim, essa visão de mundo que a gente adotou muitas vezes porque, cara, a desgraça da visualização na rede social. E os políticos que têm mais votos são os políticos influencers. E o cara tende a adotar esse tom de denúncia o tempo inteiro. Ele tá o tempo inteiro procurando desgraça. A gente tende a olhar pro mal das coisas mesmo. Só que isso envenena a alma do sujeito. E se você vai agir no mundo com a alma envenenada, você vai fazer política com a alma envenenada, você vai tentar descrever intelectualmente as coisas com a alma envenenada, cara, você vai descrever as coisas como o demônio quer que você descreva, você vai fazer política como o demônio quer que você faça, e você vai terminar servindo ao mal com um sinal político trocado. E aí a crise alimentar não vai se resolver, ou pode ser que se resolva e crie um outro problema, enfim, você vai levar uma condenação. Isso aí, por isso que a gente bela pede... Obilheda. Depois dessa homilíadas do Lucas, não deixe de acompanhar as nossas redes, os nossos programas, todos que estão no ar. Procure lá no YouTube, tem a grade de programação, mas também estamos. não deixe de seguir no Instagram, que o que tem no YouTube não tem no Instagram e vice-versa. Então, são dois conteúdos diferentes. No X, no Telegram, no Rumble, e é isso aí. Mais alguma coisa? Acabou. Muito E num obrigado. celular perto Assunto de você. esgotado. Assunto esgotado. Celular Até o perto. próximo programa. Se o Lula quiser aí Melhores ajuda pra casos resolver do o problema da mundo. comida, ele chama. É só ligar pra gente. celulares, né? Qualquer vai um que lá. queira resolver qualquer problema, político a ou gente não, chama religioso, a gente lá. amoroso, ligue pra gente. Precisando que de a um gente resolve. exorcismo. Ligue, dá o telefone então pro Exorcismo, cara, pô. consertar. Não, aí Ó, o único problema que a gente não Tá sabe ligado? resolver é consertar ar-condicionado. Aqui, Aí. ó, e botar interfone. Não, botar interfone. Não, botar interfone, isso é brincadeira. velho. Ar-condicionado, olha. Isso a gente não sabe fazer. Parece obra de prefeitura. Já gastaram 150 milhões de reais, porque nós temos fundos em obras, e não conseguimos resolver o problema de interfone, É o entendeu? interfone mais superfaturado da história. Muito bem. Então até a próxima. Tchau, Falou, tchau. pessoal. Valeu, beijo. Valeu, beijo. Beijo, Muito vai bom. com Deus.